Olá, sejam bem-vindos, eu sou André Sobreiro e esse é o 20º encontro para estudo do livro Céu e Inferno. Como de costume, eu convido vocês para os nossos movimentos iniciais. Convido-os a diminuir o máximo possível a percepção do mundo exterior, voltar-se para dentro. Respirar profundamente. Sentir a paz te envolver. Caso você sinta alguma forma de desconforto, controle o seu pensamento. Ela pode sim advir do plano espiritual, mas pode advir também de nós mesmos, dos nossos desequilíbrios, dos estímulos externos com os quais nós não sabemos lidar. Então sinta a paz nesse momento. E vamos agradecer a Deus por mais esse encontro, mais essa oportunidade, pela vida que está seguindo da melhor forma possível, dado o momento pelo qual o planeta passa, o nosso país passa. O amparo não nos tem faltado e cabe a nós fazer o nosso trabalho, o nosso esforço. Amigo Jesus, amigos espirituais, anjos guardiães de cada um de nós, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor, por mais esse encontro, por mais essa bênção, por nos possibilitar, Senhor, estarmos aqui reunidos, buscando o entendimento e o conhecimento que liberta. Que nós consigamos, Senhor, juntamente com os espíritos amigos, produzir mais um encontro que tenha frutos positivos para nós ao seu final. Que nós saiamos de cada um dos encontros, entendendo mais, no caso dessa obra, a justiça divina, entendendo de que forma a justiça se manifesta na nossa vida e na nossa encarnação. E é nessa expectativa, Senhor, que nós pedimos permissão para iniciar mais esse encontro, para estudo do pensamento e da obra de Allan Kardec. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos iniciando então, queridos. Minha gratidão a todos vocês que têm acompanhado esse estudo, que já chega ao 20º encontro, e é motivo de muita alegria para mim perceber que esse esforço vai gerando frutos e mais pessoas vão aderindo, né, vão entendendo e vão se interessando pelo pensamento de Allan Kardec, pela maneira de Kardec de entender a doutrina espírita. E aí é motivo de muita alegria para a gente. Obrigado a cada um de vocês pela presença em todos os encontros, àqueles que têm buscado esse material no Spotify. E agora nós vamos unificar as contas do Spotify. Nós conseguimos aí um servidor de áudio bom, gratuito, que joga direto no Spotify, sem a necessidade da gente conectar os dois sites. Agora vai dar um pouco de trabalho, mas é trabalho interno, né, nosso, né? Para vocês está tudo numa lista só e fica muito mais fácil para vocês agora encontrarem essa playlist e estarem curtindo, ouvindo, dando o seu feedback para a gente, se possível, né? Então, obrigado àqueles que nos acompanham pelo Spotify, obrigado àqueles que nos acompanham também pela Rádio Brasil Espírita, também pela Rádio Deus Conosco. Rádio Brasil Espírita não, Rádio Brasil Espírita transmite o da mediunidade, perdão. Obrigado aos amigos, né, os dirigentes e trabalhadores da Rádio Deus Conosco que têm gentilmente transmitido esse estudo, e a gente espera que tenha sido uma boa escolha deles, que tenha acrescentado ao conteúdo da rádio com o máximo de qualidade possível dentro das nossas características e que tenha também trazido bons frutos para a rádio, né? É o que a gente espera do coração. A gente agradece a oportunidade que eles nos têm dado. Vamos voltar ao estudo então. Vou dividir tela mostrando para os amigos o último slide do encontro anterior, como a gente faz de costume, para a gente ir lembrando conceitos, em que ponto nós paramos e conectando com o texto. Então, no encontro anterior, Allan Kardec nos dizia assim: esse estado de coisas é mantido e prolongado por causas puramente humanas, que desaparecerão com o progresso. Que estado de coisas?
O medo da morte, as filosofias e doutrinas que usam o medo da morte para assustar, o entendimento da imortalidade com relação, por exemplo, a céu e inferno, que é o que nós vamos ver agora. A primeira desse estado de coisas, né, dessas causas puramente humanas que mantêm esse estado de coisas, é o aspecto sob o qual é apresentada a vida futura, principalmente céu e inferno. Aspecto que poderia bastar a inteligências pouco avançadas, mas que não consegue satisfazer as exigências da razão dos homens que refletem. Aqui Kardec nos remete, antes de entrar no trecho de hoje, eu vou trazer essa reflexão, porque ele fala sobre inteligências pouco avançadas, e existem pessoas extremamente inteligentes que não conseguem entender esses conceitos, né? Vamos nos lembrar de um conceito que Kardec trabalha no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, lá no Sede Perfeitos, ele vai falar sobre a maturidade do senso moral. Às vezes a pessoa é extremamente inteligente do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista do conhecimento a nível escolar, tira boas notas na escola, faz uma boa faculdade, faz uma pós-graduação, faz um mestrado, faz um doutorado, vira um professor universitário, um pesquisador, mas não tem maturidade para entender esses conceitos mais transcendentes. Ele entende tudo a nível concreto. Aquilo que ele tem na mão, ele pode medir, pesar, fazer conta, etc, etc, etc. Então, lembremos-nos, queridos, que a maturidade do senso moral é uma medida muito importante nesse processo de entendimento de alguns conceitos mais transcendentes. Por exemplo, Deus, a imortalidade da alma, a luz do princípio de causa e efeito, a continuidade da vida sem a necessidade de um lugar de eterna ociosidade, nem um lugar de eterno sofrimento. Enfim, são conceitos que a gente vai ter que amadurecer muito para entender e para desconstruir alguns conceitos. Tá? Então, quando ele nos disse sobre conceitos que bastavam para mentes ou para pensamentos, inteligências pouco avançadas, eu me lembrei desse detalhe. Não quer dizer que sejam ignorantes, às vezes são extremamente inteligentes, mas não tem essa tal de maturidade do senso moral. E se alguém quiser, no final de 2019 nós estivemos em Juiz de Fora, a convite do amigo Rafael Papa, para o evento dele lá em Juiz de Fora, e fizemos uma palestra exatamente sobre esse tema. Procura lá no YouTube da Rede Amigo Espírita, Maturidade do Senso Moral, André Sobreiro, e você vai encontrar esse tema para refletir conosco, tá? Vou dividir tela e a gente inicia o trecho de hoje do nosso estudo, continuando então o item 5 com Allan Kardec nos dizendo assim: então, eles dizem a si mesmos, se nos apresentam como verdades absolutas princípios contraditos pela lógica e pelos dados positivos da ciência, é que não são verdades. Então veja que aqueles conceitos que vinham sendo trabalhados pelas religiões, mas que batem de frente, né, que são contraditos na linguagem que Kardec está usando, aí vocês estão vendo no slide, pela lógica e pelos dados positivos da ciência, é porque não são verdades. Talvez sejam situações. No caso de céu e inferno, nem situações. São pregações necessárias, porque se a gente sair desmentindo o céu e o inferno, as pessoas que deixam de errar, que deixam de pecar, usando a linguagem religiosa tradicional, deixam de pecar porque tem medo de ir para o inferno, elas vão voltar a cometer os erros que elas cometiam antes de acreditar no inferno. Então é melhor deixar que ela desconstrua essa crença por ela mesma, conforme ela tiver condições de desconstruir a crença no sofrimento interno, ainda mantendo uma conduta, não se abalando ou não abalando os seus valores morais por essa crença que vem sendo desconstruída, né? Então é melhor às vezes deixar que ela desconstrua no tempo dela. Mas olha que interessante o comentário de Allan Kardec, né? Existem pessoas, existem inteligências capazes de entender que se aquilo não tem lógica e não tem fundamento científico, é porque não pode ser uma verdade. Tem que ser uma informação ou de situação. Veja, a verdade não é situação, a verdade é o todo, tá? Ou é situação ou é manipulação de informação. E Kardec vai discutir isso, por exemplo, nós nos lembramos agora, quando ele fala sobre a ressurreição da carne, que a ciência prova ser impossível.
Mas é aí que viria o tal do conceito do milagre, tão prejudicial, infelizmente, em alguns pensamentos religiosos, porque eles acham que o milagre é aquela situação que vai corrigir todos os erros, todos os fatos e todos os problemas. Então veja que esse conceito milagroso ele tem sido muito mal utilizado a nível religioso. E se nós pensarmos em termos de movimento espírita, nós também vamos encontrar esse conceito meio milagroso, essa solução mágica, quando nós vemos colegas nossos de movimento espírita achando que em 2057 ou em determinada data tudo vai se ajeitar automaticamente. Quantas datas você já viu em movimento espírita? Quantas datas você já viu que as pessoas acreditam que a partir daquela data o planeta entra numa crescente sem nenhuma modificação de esforço individual de cada um de nós? O final do ciclo de 2012, que coincidia ou não com o calendário maia, o final do ciclo que foi pregado em 2019 com relação aos 50 anos da chegada do homem na Lua, o ano de 2057, gente, nada disso tem fundamento para a doutrina espírita. Para a doutrina espírita, o mundo de regeneração, que é a próxima fase ou a próxima etapa planetária, é uma construção, passo a passo, degrau a degrau e advinda de muito esforço de cada um de nós. Então, pela lógica, vamos voltar para o slide aqui para a gente entender por que eu estou falando isso. Pela lógica e pelos dados positivos da ciência, aquilo que a ciência já sabe, já comprova, tem determinados conceitos ditos religiosos, e mesmo no caso do movimento espírita, que não é exatamente uma religião, Kardec não deu essa conotação de religião, mas a gente não vai entrar nisso agora porque não vem ao caso. Mesmo no movimento espírita nós ainda temos esse problema de pessoas que acreditam em soluções mágicas, né? Naquela data tudo se ajeita, ou então alguém encarna em determinado momento, vai encarar tal tarefa e vai ajeitar toda a situação. Veja que nós ainda gostamos das tais soluções mágicas. Daí vem o termo soluções místicas, né? Soluções que não têm fundamento. E Allan Kardec prossegue. Daí decorre, para alguns, a incredulidade. Para grande parte, uma crença misturada com dúvida. Olha que interessante. Nós temos, analisando o nosso contexto, nós temos em movimento espírita pessoas que estão ficando descrentes de tanta revelação mediúnica, e às vezes não mediúnica, às vezes é da própria cabeça do médium, o próprio médium que acha que aquilo vai acontecer e coloca na conta dos espíritos. Tanta coisa absurda e tão sem pé nem cabeça, que o próprio movimento espírita está sentindo essa dificuldade de encontrar lógica nos fatos, nos acontecimentos, no desencadear dos estudos da maioria de nós. Está muito difícil. É interessante a gente notar que está faltando aquilo que Allan Kardec tinha de sobra e nos ensinava, que era o bom senso, a lógica. E aqui eu esqueci de comentar, no final da primeira parte que nós comentamos, lógica e dados positivos da ciência, ele está nos jogando para os mesmos critérios do chamado controle universal do ensino dos espíritos. São os mesmos critérios, a lógica, o bom senso e os dados positivos já conquistados ou já conhecidos. Então veja que ele vai usar os mesmos critérios nesse movimento de entendimento à luz da lógica, ou seja, eu não vou ser pautado no que me disseram. Eu quero saber o que eu tenho em mãos de concreto, né? Que é o sentido que ele dá aqui à palavra dados positivos. E o codificador continua nos dizendo: a vida futura é para eles uma ideia vaga, uma probabilidade mais do que uma certeza absoluta. E a gente vai notar que a gente conversa com pessoas de pensamentos religiosos diferentes do movimento espírita, e aí não é difícil para a gente lembrar que a vida futura, a imortalidade da alma, ela não é um assunto muito comentado, né? Acredita-se de uma forma geral nos bons sendo premiados com o céu, nos maus sendo premiados com o inferno, mas não se fala muito nisso, né? Porque a gente tem essa coisa materialista, e como a gente vem dizendo em vários estudos, em vários momentos, nós ainda temos resquícios muito fortes de materialismo no nosso comportamento. Então a gente se apega muito na vida física.
Ou seja, a justiça de Deus se manifestaria através daquilo que nós temos permissão para conquistar. O abençoado é aquele que faz bastante dinheiro, que vive com bastante tranquilidade, com bastante conforto, às vezes até com luxo, e muitas vezes isso é visto como a bênção de Deus. E o abandono de Deus seria para aquele que tem dificuldades financeiras ou aquele que estaria doente. E nós precisamos desconstruir esses conceitos, né? Nós precisamos construir o conceito de que ganha dinheiro quem corre atrás de dinheiro. Com exceções, evidentemente, mas ganha dinheiro quem dá prioridade a isso. E nem é um grande pecado, você sabe, eu também sei que ganhar dinheiro não é um grande problema. O problema é o que você faz depois que você o conquista, né? Se você deixa que o dinheiro fale mais alto do que a ética, do que os valores morais, você vai perder o controle. Existem pessoas que, embora tenham uma condição financeira extraordinariamente tranquila, não perdem os seus valores morais, não abrem mão das coisas corretas, da honestidade e da educação e da humildade no trato com as pessoas. Tá? Então, não é um grande problema isso. Né? O problema é o que a gente faz quando a gente conquista esse tal de dinheiro, né? O chamado vil metal, vamos dizer assim. Né? Então, para essas pessoas, voltando ao assunto, né, e voltando aqui a dividir tela, a vida futura é uma ideia vaga. Ou seja, eu acredito que quando eu morrer, se eu continuar sendo bom, eu vou para o céu, se eu perder o rumo, eu vou para o inferno. Mas é uma crença, né? Não é uma coisa discutida assim, com certeza, de forma criteriosa. Né? Aí Kardec diz assim, ó, eles creem nela, gostariam que existisse, veja, uma aspiração, e contra a sua vontade dizem a si mesmos. Se, no entanto, assim não for, o presente é positivo, ou seja, eu estou vendo, eu estou vivendo. Ocupemo-nos primeiro com ele, o futuro virá por acréscimo. Ó, como você não tem certeza, ou como as pessoas não têm certeza da vida futura, se apegam ao momento presente. Se você se lembrou do texto de Kardec lá no capítulo 2, como eu disse, muito conectado com esse texto aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O meu reino não é desse mundo, a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista. Se nessa parte aqui, ó, o presente é positivo, ocupemo-nos primeiro com ele. Se você se lembrou daquela parte em que Kardec vai dizer que quem duvida da vida futura se agarra à vida presente, não foi à toa. Os textos, eles se complementam. E é muito tranquilo para a gente entender isso. Tá? Kardec vai prosseguindo. E depois dizem a si mesmos, ainda em última análise, o que é a alma? O que seria essa parte de nós, que os espiritualistas acreditam, os materialistas não, que em tese, para nós espíritas não é tese, é certeza, mas para a maioria das pessoas é um conceito vago, como nos foi dito no slide anterior. O que é essa parte de nós que não é matéria e que sobreviveria à morte do corpo para poder, no caso do pensamento religioso tradicional, ir para o céu ou ir para o inferno? O que é esse ser? É um ponto? Um átomo? Uma centelha? Uma chama? Ó, quantas tentativas de analogia. Ponto, átomo, centelha, chama, tudo analogia. Por quê? Porque está comparando com matéria. Está comparando, ou melhor, tentando comparar com aquilo que a gente conhece. Como se sente, ou como ela sente? De que forma ela capta? Isso no caso das sensações vindas de fora, né? E os sentimentos próprios, né, que não são vindos de fora, são internos, vamos dizer assim, da alma. Como vê? Tem olhos? Não tem olhos? Precisa de órgãos para ver? Tudo isso a doutrina espírita, na verdade, né, mais especificamente o pensamento de Kardec nos vem trazer, queridos. Vem responder a essas questões, através de pesquisas. Não só acreditando em um ou outro espírito através de um ou outro médium, mas filtrando o todo e depois observando para ver se aquele princípio deduzido do todo tem fundamento ou não.
como percebe, né? Como é que ele capta o que vem de fora? A alma não é para eles uma realidade efetiva, é uma abstração. E Kardec vai dizer que é exatamente essa abstração que dificulta o entendimento de como essa tal de alma ou espírito age no plano físico. E quantas vezes nós já vimos filmes sobre almas que se transformam em tudo, transformam em água, se transformam em... Se você lembrou do desenho do Pica-Pau, eu também lembrei. Olha, é completamente abstrato. A doutrina espírita vem dar conotações bem mais concretas a essa tal de alma ou espírito, explicando exatamente o que ela é. Os seres que lhes são caros, reduzidos ao estado de átomos em seu pensamento, veja, aqueles que acham que a alma é um átomo, uma centelha, etc., estão, por assim dizer, perdidos para eles. Ou seja, se ele é um átomo, ele deixou de existir. Perdeu a sua individualidade, não sabe mais de quem gostava ou deixava de gostar, e não tem mais a seus olhos as qualidades que os faziam amá-los. Veja, se você, ao sair do corpo, é um átomo, uma centelha, uma coisa abstrata, talvez essa abstração nem se lembre de você, portanto, se te amava, não ama mais. Que análise racional de Kardec, né? Porque ele tem facilidade para isso, né? A conservação da individualidade para nós, queridos, é um fator extraordinário, porque se eu, ao sair do corpo, em definitivo, né, não na emancipação, mas chamada desencarnação, se eu, ao sair do corpo, em definitivo, conservo a minha individualidade, significa que eu continuo amando aqueles que eu amei, continuo respeitando aqueles que eu respeitei, e com a maturidade espiritual eu deixo de não gostar daqueles que não gostava. Porque, infelizmente, para nós espíritos imperfeitos, é natural que não bate, né? Como a gente costuma dizer, o santo não cruza, né? O santo não bate. Acontece. Assimilação e repulsão fluídica, segundo Kardec nos ensina no Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec vai prosseguindo. Ó. Não compreendem nem o amor de uma centelha, nem aquele que se pode ter por ela. E eles mesmos ficam mediocremente satisfeitos de ser transformados em mônadas, em centelhas, em pontos, em átomos, né? Porque o entendimento não percebe e não permite que ele pense à frente, não permite que ele pense adiante. Porque a conservação da individualidade, queridos, talvez seja o maior consolo que a doutrina espírita nos vem dar quando nós pensamos em esclarecimento com relação à imortalidade da alma. Imagina quando a gente faz palestras em psicografia, e eu já fiz muitas, quando nós falamos, olha, o seu ente querido, isso talvez afete muito mais as mães que perderam filhos, seu filho apenas não tem mais corpo, continua te amando, conservação da individualidade. E para a gente encerrar, daí o retorno ao positivismo da vida terrestre, que tem algo de mais substancial, ou seja, como eu não sei como é a imortalidade, como eu não sei o que é a alma, eu me dedico à vida física, porque a vida física eu tenho em mãos, a vida física eu conheço, a vida física eu vou conseguindo explicar, ela é concreta, ela é positiva, né? É provada, eu tenho em mãos, eu estou vendo as pessoas, eu estou vivendo. Então, como eu não consigo explicar o que vai acontecer, eu não sei o que é a alma, agora sabemos com a doutrina espírita, mas a maioria não sabe. Ao não saber o que é a alma e não saber como é que funciona essa tal de vida futura, a gente se dedica à vida física. Veja a construção de conhecimento de Kardec, mais uma vez, nos levando a entender o nosso comportamento materialista, apesar da nossa fala e da nossa crença espiritualista. A gente vai encerrar aqui esse 20º encontro para estudo do livro Céu e Inferno, agradecendo mais uma vez a oportunidade que vocês nos dão, a presença de cada um de vocês, a bondade daqueles que se inscreveram, que curtem os vídeos, que comentam, e deixando esse pedido aí, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, dá uma força pra gente, mesmo que você não concorde muito com as nossas ideias, mas pense na divulgação das ideias espíritas, porque o nosso objetivo nunca foi ensinar, sempre foi estimular
o estudo. Então, se você pegar esses pontos que eu interpretei assim, estudar e interpretar diferente, ótimo. Pelo menos serviu para você estudar e o estímulo valeu a pena. Se inscreve no canal, dá o seu joinha no vídeo, compartilha para a gente estimular o estudo do pensamento de Kardec. Obrigado, gente. Deus abençoe. Até a próxima.